Existe um objeto que transcende a história, a arqueologia e a teologia. Um artefato tão poderoso, tão sagrado, que sua mera presença alterava o curso das batalhas e definia a relação de um povo com o seu Deus. Falamos da Arca da Aliança, a caixa de acácia folheada a ouro puro, contendo os elementos mais sagrados da fé judaico-cristã. As tábuas da lei, o cajado de Arão que floresceu e uma porção do maná celestial. Este não era um mero relicário. Era o trono físico de Deus na terra, o propiciatório onde Yahweh se manifestava entre os querubins. A arca era o coração pulsante do antigo Israel, e sua localização, há mais de 2.600 anos, permanece o maior enigma não resolvido da história religiosa. O mistério não reside apenas em saber onde ela está, mas em compreender por quê e como um objeto de tamanha importância simplesmente desapareceu do registro histórico durante o período mais tumultuado de Jerusalém. Para desvendar este mistério, precisamos retornar ao Monte Sinai, ao momento da sua concepção, conforme detalhado minuciosamente no livro de Êxodo, capítulo 25, onde o próprio Deus instrui Moisés: farão uma arca de madeira de acácia. Seu comprimento será de 2,5 côvados, sua largura de 1,5 côvado e sua altura de 1,5 côvado. A precisão geométrica e a escolha do material, a acácia, uma madeira resistente e durável do deserto, revestida de ouro, o metal mais inerte e condutor, sugerem um propósito que ia além do estético. O ouro não apenas simbolizava a realeza divina, mas, como alguns cientistas e teólogos especulam, poderia ter funcionado como um capacitor, armazenando e canalizando a energia manifesta da presença divina, a Shequina, que pairava sobre o propiciatório. Lembremos do incidente terrível envolvendo Uzá, narrado em 2 Samuel capítulo 6, quando a arca estava sendo transportada de Kiriat Jearim para Jerusalém. Ao tocar na arca para evitar que ela caísse, Uzá foi fulminado instantaneamente. A lição era clara. A arca possuía uma energia intrínseca, uma santidade que exigia distância e respeito absoluto, gerenciada apenas pelos levitas, sob rituais estritos e utilizando varais de transporte. Esse poder assustador acompanhou Israel por séculos, desde o deserto cruzando o Jordão, derrubando as muralhas de Jericó, até encontrar seu repouso final, temporário, no Templo de Salomão, o Beit Hamikdash, em Jerusalém. O templo, construído no Monte Moriá, era a obra-prima arquitetônica de sua época, e seu ponto focal era o Santo dos Santos, um cubo perfeito, escuro e inacessível, onde a arca foi depositada. Segundo o registro em 1 Reis capítulo 8, quando os sacerdotes colocaram a arca no seu lugar, a nuvem encheu a casa do Senhor, de modo que os sacerdotes não podiam ali permanecer para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. A arca, em seu auge, era a garantia da soberania de Israel. Mas o destino dos impérios é a decadência, e o destino de Israel não foi diferente. Os séculos seguintes foram marcados por infidelidade, idolatria e cisões políticas, culminando no julgamento divino e na invasão babilônica. Em 586 a.C., o rei Nabucodonosor II, após um longo cerco, destruiu Jerusalém e incendiou o majestoso Templo de Salomão. Os registros babilônicos e bíblicos detalham a pilhagem de tesouros, taças de ouro, utensílios de bronze, colunas e objetos preciosos foram levados para a Babilônia. No entanto, em nenhuma lista de saque, nem nas crônicas de Jeremias, nem nas listas de Esdras e Neemias que descrevem o que foi devolvido após o exílio, há qualquer menção à Arca da Aliança. Ela simplesmente desapareceu antes do saque final, ou foi tão bem escondida que nem mesmo os invasores a encontraram. Este silêncio histórico é a fundação de todas as teorias. A arca não foi roubada pelos babilônios, ela foi removida ou oculta. A partir deste vácuo, duas narrativas principais, radicalmente diferentes, emergiram, cada uma com seus defensores fervorosos e argumentos convincentes. A primeira, e talvez a mais romanticamente poderosa, nos leva para o sul, cruzando o Mar Vermelho.
até as montanhas da Etiópia, no chifre da África. Esta é a teoria etíope, mantida e protegida pela Igreja Ortodoxa Tewahedo Etíope. Para esta igreja, a arca não é uma relíquia perdida, mas um tesouro guardado com zelo inigualável há quase 3 milênios na cidade sagrada de Aksum, dentro da Capela das Tábuas, adjacente à igreja de Santa Maria de Sião. A história etíope da arca é contada no Quebra Nagast, ou A Glória dos Reis, um texto sagrado que detalha a linhagem real etíope e sua conexão direta com o rei Salomão de Israel. Segundo esta tradição, a rainha de Sabá, Maqueda, viajou a Jerusalém para encontrar Salomão. Desta união nasceu Menelik I. Anos depois, Menelik retornou a Jerusalém para visitar seu pai, e ao partir, levou consigo não apenas uma réplica, mas a arca original. O Quebra Nagast afirma que Menelik e um grupo de levitas, insatisfeitos com a crescente idolatria em Jerusalém, secretamente trocaram a arca verdadeira por uma cópia. O texto descreve como o poder da arca ajudou Menelik e seus companheiros na longa e perigosa jornada de volta à Etiópia, guiando-os e protegendo-os. A cronologia desta narrativa é crucial. Os defensores desta teoria apontam para a profunda e singular tradição judaica dentro da fé etíope, incluindo rituais de sacrifício e a observância do sábado, que remontam a práticas pré-talmúdicas. Em Aksum, a arca, ou o tabot como é chamada, é mantida em reclusão absoluta. A Capela das Tábuas é guardada por um único monge, o guardião da arca, que é escolhido para este serviço até a morte. Ele é o único ser humano autorizado a ver o tabot, e seu voto de isolamento e pureza é perpétuo. O mistério é mantido por uma segurança física e dogmática inexpugnável. Os céticos, no entanto, levantam questões válidas. Se a Etiópia possui a arca, por que nunca permitiu que especialistas independentes a examinassem? A resposta oficial da Igreja Tewahedo é que a arca é um objeto de poder letal, e a interferência humana a profanaria, possivelmente resultando em catástrofe. Muitos historiadores ocidentais sugerem que o tabot em Aksum é, na verdade, uma das muitas réplicas sagradas que cada igreja etíope possui, e que a história de Menelik é uma poderosa ferramenta de legitimação dinástica e nacional. Contudo, o peso da fé e a consistência da tradição etíope, que resistiu a invasões, guerras civis e séculos de isolamento, confere à sua reivindicação uma credibilidade que não pode ser descartada levianamente. A própria existência de um monge guardião, dedicado a uma tarefa que o isola do mundo até a morte, é um testemunho da seriedade com que esta cultura trata sua alegação. A segunda teoria principal, e talvez a mais intrigante do ponto de vista arqueológico e geopolítico, situa a arca sob o local mais disputado do planeta, o Monte do Templo em Jerusalém. Esta teoria baseia-se na ideia de que a arca não foi levada para longe, mas sim protegida internamente, escondida por sacerdotes tementes a Deus, que previram a queda iminente da cidade. O principal apoio bíblico para esta teoria vem do segundo livro de Macabeus, capítulo 2, versículos 4 a 8, um texto deuterocanônico, onde é narrada a ação do profeta Jeremias. O texto diz: estando Jeremias com ele, achou um lugar em forma de caverna, e para lá levou a tenda, a arca e o altar de incenso, e tapou a entrada. Alguns dos seus companheiros voltaram para marcar o caminho, mas não o puderam achar. Embora Macabeus não seja aceito por todas as tradições como canônico, ele fornece um relato detalhado de uma ação de ocultação deliberada. A ideia é que, nos anos que antecederam a destruição, os sacerdotes levitas, sob a direção de Jeremias ou de outros líderes, utilizaram a vasta rede de túneis, cisternas e câmaras subterrâneas que existiam sob o templo. A topografia do Monte Moriá, sobre o qual o templo foi construído, é complexa e geologicamente favorável à criação de grandes esconderijos. O templo não estava apenas sobre a superfície. Ele se erguia sobre uma rede de fundações e passagens escavadas na rocha viva.
A localização mais provável seria uma câmara diretamente abaixo do Santo dos Santos original. A tradição rabínica, especificamente no Tratado Ioma do Talmud, sugere que o rei Josias, um rei piedoso que antecedeu a destruição, ordenou que a arca fosse escondida em uma câmara subterrânea, construída para esse fim, precisamente para evitar que caísse nas mãos dos invasores. O Talmud afirma que os sacerdotes construíram um esconderijo sob o templo e que a arca foi colocada lá. Esta câmara, segundo a tradição, teria sido selada de tal forma que seria impossível encontrá-la sem a intervenção divina. A atração desta teoria é imensa, pois implica que a arca ainda está em sua terra de origem, esperando o momento da redenção. Nos últimos séculos, esta teoria alimentou inúmeras buscas. Exploradores e arqueólogos, muitas vezes de forma controversa, tentaram acessar os espaços subterrâneos do Monte do Templo. O maior obstáculo, é claro, é o controle político e religioso do local, atualmente sob a administração do Waqf islâmico, e a sensibilidade de escavar em um local sagrado para 3 grandes religiões. Qualquer escavação significativa sob o Domo da Rocha ou a Mesquita de Al-Aqsa é proibida e levaria a um conflito internacional imediato. No entanto, a exploração dos túneis do Muro das Lamentações, que correm ao longo da base ocidental do monte, revelou a escala impressionante das construções herodianas e anteriores. Estas passagens, algumas delas datando do período do Primeiro Templo, mostram a viabilidade arquitetônica de uma câmara oculta. A questão científica aqui se concentra na preservação. O ouro e a madeira de acácia são materiais resistentes, mas a integridade estrutural da câmara seria o fator determinante. Se a câmara foi construída por Josias com o propósito explícito de esconder a arca, é razoável supor que ela foi projetada com engenharia robusta, talvez utilizando técnicas de vedação que impedissem a entrada de água e detritos. Além das teorias etíope e de Jerusalém, existem especulações menos apoiadas, mas igualmente fascinantes, conforme registrado em 1 Reis 14. Contudo, assim como no caso babilônico, a arca não aparece nas listas de saque egípcias. Outra teoria, popularizada por algumas obras de ficção, localiza a arca em algum lugar na Jordânia, possivelmente no Monte Nebo, seguindo o relato de Jeremias em Macabeus, que a escondeu lá antes de se mudar para o Egito. No entanto, a falta de evidências arqueológicas concretas em todos estes locais mantém o foco nas 2 grandes narrativas, Axum e o Monte do Templo. A análise teológica e histórica do desaparecimento da arca oferece uma chave que muitos negligenciam. Jeremias, o profeta que testemunhou a queda de Jerusalém, oferece uma visão profética no livro de Jeremias, capítulo 3, versículo 16. E sucederá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá, a arca da aliança do Senhor. Este versículo é chocante. Sugere que a arca, o objeto central da adoração, se tornaria obsoleta na era da nova aliança. O que isso implica? Que a presença física da arca não seria mais necessária, pois a própria presença de Deus estaria internalizada no coração do povo. A arca era o símbolo do pacto mosaico. A sua ausência pode ser vista não como uma perda acidental, mas como um prelúdio divinamente orquestrado para a mudança do pacto. Esta perspectiva teológica diminui a urgência da busca física, mas não elimina o interesse arqueológico e histórico. Se a arca estiver em Axum, ela representa a continuidade da fé e a transferência da autoridade divina para uma nova nação escolhida, a Etiópia. Se estiver sob o Monte do Templo, ela simboliza a espera messiânica e a iminente restauração de Israel, quando, segundo algumas interpretações, ela será revelada antes da construção do terceiro templo. A ciência moderna, por sua vez, só pode especular sobre a natureza do artefato. Se a arca era de fato um dispositivo para canalizar ou armazenar energia, como a tragédia de Uzá sugere, o que aconteceria com ela após milênios de inatividade?
A combinação de ouro e madeira de acácia, embora fisicamente durável, teria mantido qualquer propriedade eletrostática? Se a Arca de Axum for a original, o clima da Etiópia, embora quente, é relativamente seco na altitude, o que poderia ter favorecido a preservação da madeira. Se a Arca de Jerusalém estiver em uma câmara selada, a ausência de oxigênio e a estabilidade de temperatura subterrânea poderiam tê-la mumificado, preservando-a perfeitamente. Contudo, toda a investigação científica esbarra na barreira da fé e da política. A Arca da Aliança não é um fóssil, é o repositório de um mistério sagrado. Se a Arca fosse encontrada hoje, as implicações seriam sísmicas, não apenas para a arqueologia, mas para a geopolítica global. Se a Etiópia apresentasse evidências irrefutáveis, o status de Axum se elevaria de forma incomensurável. Se a Arca fosse descoberta sob o Monte do Templo, o delicado equilíbrio de poder em Jerusalém seria irrevogavelmente quebrado, desencadeando tensões religiosas e territoriais sem precedentes. Talvez, e esta é a chave que poucos veem, o maior poder da Arca resida precisamente em sua ausência. O fato de ela estar perdida ou escondida permite que o mistério continue a inspirar a busca pela verdade e a manter viva a promessa da aliança. O mistério da Arca da Aliança nos força a olhar além do objeto físico, além do ouro e da acácia, e a contemplar o que ela representa. O pacto inquebrável entre o transcendente e o imanente, entre Deus e a humanidade. Se ela está guardada por um monge solitário em Axum, ou selada na rocha viva sob as fundações de Jerusalém, ou se, como sugeriu Jeremias, ela se tornou irrelevante para a nova aliança, a Arca continua a ser o objeto mais procurado da história, e sua chave, a fé, permanece acessível a todos, independentemente de sua localização física. O segredo da Arca pode não ser um lugar, mas a lição de que o verdadeiro tesouro da fé não pode ser contido em uma caixa de ouro. A busca continua, mas o que realmente procuramos é a confirmação de uma presença que, ironicamente, nunca esteve totalmente ausente. E assim, o trono vazio de Deus na terra continua a falar mais alto do que qualquer evidência encontrada.